Shalom, você está no canal Sou Peregrino na Terra e aqui você estuda as Escrituras no contexto original. Nesse vídeo nós estaremos tratando a respeito do jovem epilético e também da profecia a respeito da morte de Yeshua. Já quero te pedir que se inscreva no canal e aperte o sininho para receber notificações de novos vídeos. Também peço a você que compartilhe esse vídeo para mais pessoas terem acesso a esse estudo. Então, vamos! Vamos iniciar aqui, Mateus capítulo 17. Nós já pegamos a primeira parte e agora vamos pegar a segunda parte, a partir do verso 9. Primeira parte nós falamos só poucos versos, né? 8 versos. Essa parte agora nós vamos falar um pouquinho mais. Ele fala assim: enquanto desciam do monte, Yeshua lhes ordenou, né? Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Isso nós lemos na última vez e falando sobre isso. Os talmidim lhe perguntaram: então por que os mestres da Torá dizem que é necessário que Eliarro venha primeiro? Ele respondeu: Eliarro, Elias, vem, restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo que Eliarro, Elias, já veio, e as pessoas não o reconheceram, e fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem deverá sofrer nas mãos deles. Então, os talmidim entenderam que ele estava falando sobre Yohanan, o imersor. Falamos sobre isso da última vez. Agora o verso 14. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem se aproximou de Yeshua, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque ele é epilético e sofre de ataques tão terríveis que, não raro, cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos talmidim, mas eles não o puderam curar. Yeshua respondeu: povo perverso, sem nenhuma confiança, quanto tempo mais ficarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-no a mim. Yeshua repreendeu o demônio, este saiu do menino, por isso, daquele momento em diante, ele ficou curado. Então, os talmidim se aproximaram de Yeshua, em particular, e disseram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse: porque vocês não têm pouquíssima confiança. Eu lhes asseguro que se tiverem confiança tão diminuta quanto uma semente de mostarda, poderão dizer a esta montanha: saia daqui e vá para lá. E ela sairá. De fato, nada lhe será impossível. Enquanto estavam a caminho da reunião da Galileu, Yeshua lhes disse: o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos das pessoas, que o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado, e eles ficarão cheios de tristeza. Ao chegarem a Quefarnafum, os coletores de impostos de meio shekel vieram a Quefa e disseram: o rabi de vocês não paga o imposto do templo? Claro que sim, disse Quefa. Quando ele entrou na casa, Yeshua foi o primeiro a falar: Shimon, qual é a sua opinião? Os reis da terra cobram tributos e impostos de quem? De quem? Dos próprios filhos ou de pessoas ou de outras pessoas? De outras pessoas, respondeu. Então Yeshua disse: os filhos são isentos, mas para evitar ofendê-los, vá ao lago e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que pegar, abra-lhe a boca e você encontrará um shekel. Pegue-o e lhes dê por mim e por você. Isso aqui é interessante, né? Vai lá, pesca um peixe, na boca dele vai ter uma moeda. Mas o cerne aqui é outros pontos. Essa do peixe aqui é tranquilo. Quando a gente olha para esse texto, né? Enquanto Yeshua estava lá no monte com Pedro, Tiago e João, né? Houve a transfiguração. Aqui embaixo, alguns discípulos, alguns talmidim, estavam tendo alguns problemas. Esse pai leva esse filho
epilético, na verdade, né? Algumas traduções colocam ali como endemoniado, né? Você vê que o texto aqui fala que ele era epilético, mas a epilepsia dele era causada por um demônio, por um shedim, né? Um shedim. E aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele shedim. E aí algumas traduções vão dizer que Yeshua disse aqui que certas castas só saem mediante jejum e oração. Nós lemos aqui no texto aqui, não falou sobre isso, né? Mas se você pega os textos paralelos em esses aqui, né? Lá em Marcos e em Lucas, né? Vai ter essa parte aqui. Mas por quê? Se você olhar para o rodapé da sua Bíblia, ele diz ali, ó, alguns manuscritos incluem o versículo 21. Significa que se está em alguns manuscritos, não está em todos. E se não está em todos, ele pode não ser original, tá? E aí alguns manuscritos trazem esse verso 21, e esse verso 21 é o que fala: mas esta espécie só sai mediante oração e jejum. E eles estão querendo dar uma justificativa aqui, né, de por que os talmidim não conseguiram expulsar aquele shedim. Sendo que o próprio Yeshua já dá a resposta. Não precisaria complementar nada, né? Então a gente já sabe que essa parte do jejum e oração aqui não tem em todos os manuscritos, portanto ele pode ser um encher, tá? E aí vamos analisar o contexto. Quando chegam, no verso 14, quando chegam onde estava a multidão, um homem se aproximou de Yeshua, ajoelhou-se diante dele e disse. Algumas traduções vão dizer que ele se prostrou adorando. Mas o homem se ajoelhou diante dele. Por quê? Porque ele era um rabino, né? E era comum, uma pessoa comum, se ajoelhar ao falar com um rabino, ao falar com uma autoridade. Isso era normal naquela época. E aí ele disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, porque ele é epilético, ele tem uma doença, ele tem um problema, tá? E sofre de ataques tão terríveis que não raro ele cai no fogo ou na água. Então você vê que o problema dele era sério. Quando ele tinha esses ataques, ele até se machucava. E aí ele continua dizendo, ó, eu trouxe aos talmidim, mas eles não o puderam curar. Até aqui tudo bem a informação do texto. Aí entra Yeshua, verso 17. Yeshua respondeu: povo perverso, sem nenhuma confiança. Quanto tempo mais ficarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Esse texto ele é bem forte. Yeshua chama os talmidim de povo perverso. Por quê? Porque ele está chamando os talmidim que não conseguiram expulsar aquele shedim, não conseguiram curar aquele rapaz, de povo perverso e sem confiança. Porque a perversão e a falta de confiança andam juntos. Se você não tem confiança, automaticamente você não tem fidelidade. Se você não tem fidelidade, não tem emuná, não tem fé, você não obedece os mandamentos. Você não vive segundo o padrão da Torá. Por isso você é perverso. Aquele Yeshua, ou como as pessoas falam aí na religião aí, o JC bonzinho, você já começa a eliminar esse caráter bonzinho dele aí e ver que ele verdadeiramente é um judeu, é um homem comum, à medida do que ele está falando. Aí eu pergunto, ele está falando alguma coisa errada aqui? Chamando os talmidim que não conseguiram expulsar aquele shedim, que não conseguiram curar aquele homem ali, eles sendo discípulos dele ali, vendo todas as coisas que ele estava fazendo e como ele estava fazendo. Será que ele estava agindo errado ao chamá-los de pessoas sem confiança? Não. Faltou confiança para eles. Agora, o mais sério ainda é Yeshua perguntar. Yeshua falar, povo perverso sem confiança. Quanto tempo mais ficarei com vocês? Eu vou ficar a vida toda com vocês? Olha o que ele está falando. Ele já vinha anunciando desde episódios anteriores que ele seria morto, que ele vai ser tirado. Ele está anunciando. E os discípulos não estão se ligando, os talmidim não estão se ligando. Que na ausência dele, quem teria que fazer o trabalho seriam eles. E é por isso que ele está falando que eles são perversos, porque eles não tinham se ligado ainda. Não estavam vivendo o que era para eles viverem. E aí ele vai e pergunta, quanto tempo mais ficarei com vocês? E aí ele faz uma outra pergunta. Até quando terei de suportá-los? A minha pergunta é, quando Yeshua fala isso, até quando terei de suportá-los? Ele está falando que ele não aguentava mais daqueles discípulos? Que os discípulos sem confiança, sem fé, não suporto mais vocês? É isso que Yeshua estava falando? Não é isso. Quando ele pergunta até quando eu terei de suportá-los, logo após ele fazer uma pergunta dizendo até quando estarei com vocês, ele está querendo dizer uma outra coisa. Dar suporte.
Até quando estarei aqui com vocês para dar suporte para vocês, para ensinar a vocês como agir, para ensinar a vocês como fazer? É como eu falo diversas vezes nas lives que eu faço, nos estudos que eu dou, como eu falo diversas vezes. Vocês, as pessoas que me ouvem, têm que absorver aquilo que ensino e praticar, e viver, e levar isso para fora. Não adianta ficar aqui e me ouvir e não ter os próprios estudos de vocês, a experiência de vocês, porque eu posso faltar. Se eu morrer, acaba a Carral Beijo Techuvá? Não pode acabar, não pode acabar. Se acontecer alguma coisa comigo, vai parar todo mundo? Ninguém mais vai caminhar com o Eterno? As pessoas vão desistir? É o que o Rav Hanan fala lá nos grupos às vezes. Se eu não estiver aqui, a Carral Techuvá acaba? Vocês param de ser servo de Deus? O que Yeshua está falando é exatamente a mesma coisa. Ele está falando exatamente, olha, eu vou faltar. Já falei antes, eu vou ser morto, não vou estar aqui. Vocês vão ter que prosseguir com o trabalho. E vocês não conseguem curar esse garoto? Até quando eu vou estar aqui para orientar vocês? Para dar suporte para vocês. Por isso que ele fala. Até quando terei de suportá-los, de dar suporte para vocês. Ele fala, tragam a mim. Aí Yeshua, verso 18, Yeshua repreendeu o Shedim, repreendeu o demônio. E este saiu do menino. Veja que aqui não tem episódio nenhum onde ninguém está falando nada com ninguém, perguntando nada, pedindo nada. Ah, me deixa entrar no tal. Não tem. Aqui ele mandou, o Shedim saiu, o garoto ficou curado. Porque é assim que tem que ser. Uma vez que um Shedim é uma centelha que se apega a Yetzirará de outra pessoa, né, se apega ao mal que a pessoa pratica, ou aquilo que ela está fazendo de ruim, e se apega naquilo ali e fica ali, quando Yeshua manda sair, ele tem que sair, porque Yeshua é justo. Ou você é justo, se você encontrar com alguém e tiver que mandar um Shedim sair. Você tem vida justa, então você tem que mandar sair, ele tem que sair. E aí o texto fala para nós. Yeshua repreendeu o demônio, o Shedim, e este saiu do menino, que, por isso, porque ele saiu, daquele momento em diante, o garoto ficou curado. E aí aquelas características que a gente conhece, né? Algumas enfermidades são por causa de pecado, ou por causa de transgressão. O texto aqui não fala quantos anos esse garoto tinha. Garoto, naquela época, era considerado... 20 e poucos anos não era considerado garoto. Isaac, quando foi levado pro altar, que ele aceitou subir no altar, ser amarrado, ele já tinha mais de 21 anos. Então, a gente vê aqui como é que é a coisa. Então, a criança, o rapaz aqui, ficou curado. Aí vem o verso 19. Então, os Talmidim se aproximaram, né, de Yeshua em particular e disseram, por que não conseguimos expulsá-lo? Lembrem que eu falei que confiança é igual a obediência. E aí, eles perguntam, por que não conseguimos expulsá-lo? Aí Yeshua fala para eles o seguinte, porque vocês têm pouquíssima confiança. Pouquíssima confiança não é pouquíssima fé, no sentido de acreditar. O que muitas vezes é alegado por aí, a pessoa não conseguiu o milagre dela é por falta de fé. A pessoa não conseguiu uma cura é por falta de fé. Mas fé no sentido de acreditar. Você não acredita. Inclusive, algumas pessoas, na hora de orar por outros, se você não conseguir é porque você não teve fé, tá? Mas eu vou orar, eu tenho fé, você tem? A pessoa fala, eu tenho. Aí ora, a pessoa não é curada, você não teve fé suficiente. Joga a culpa no outro. Mas Yeshua está dizendo aqui, claramente para eles, que eles não conseguiram curar aquele garoto, não conseguiram expulsar aquele garoto, porque eles têm pouquíssima ou quase nenhuma confiança. E entendendo que confiança é igual a obediência, fidelidade, significa que os Talmidim, mesmo estando caminhando com Yeshua, estava lhes faltando algumas coisas. Estava lhes faltando obediência. Estava lhes faltando obedecer mais à Torá do Eterno. Isso aqui, a gente pode considerar como profético esse texto, essa palavra que Yeshua está falando. Porque muitas vezes serve para nós. A congregação nazarena, muitas vezes, os seguidores de Yeshua, muitas vezes, estão com falta de obediência. E por isso que não estão elevando o seu nível com o Eterno. Por isso que não crescem, por isso que não evoluem. Por quê? Porque tem pouquíssima confiança, pouquíssima obediência. Às vezes a gente acha que está obedecendo, mas não está. Como eu falei hoje na aula de tarde. No Shabat, ao receber o Shabat, a gente tem que refletir na nossa vida. Em que eu tenho errado? O que tem me faltado para obedecer? Refletir na semana que passou. Em que foi que eu errei durante a semana? Em que foi que eu faltei para o Eterno?
Qual foi o meu erro? Qual foi a minha falta? E eu tenho certeza que cada um de vocês, o Eterno cobra em alguma coisa. E é necessário dar ouvidos, porque estamos sendo cobrados. E Yeshua está falando, isso aqui é profético. Porque vocês não conseguem curar, vocês não conseguiram expulsar esse Shedim, porque vocês têm pouquíssima confiança, pouquíssima obediência. Ele fala, verso 20, porque vocês têm pouquíssima confiança. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem confiança, olha isso, confiança, tão diminuta quanto uma semente de mostarda, ou seja, se vocês tiverem obediência tão pequena quanto uma semente de mostarda, poderão dizer a este monte, a esta montanha, sai daqui e vá para lá, e ela sairá. De fato, nada lhe será impossível. A obediência, ela gera uma diferença no mundo ao seu redor. Porque conforme você obedece, você recebe forças para obedecer mais. E você recebe bênçãos por causa da obediência que você seguiu. Isso te dá força para ser ainda mais elevado. E vai cada vez aumentando. Então, se eu não consigo obedecer, eu não recebo bênção. Se eu não recebo bênção, eu não recebo força para obedecer outros mandamentos. Por isso, eu vou continuar sendo fraco. E cada vez mais fraco. Quanto menos eu obedeço, menos força eu recebo. Então, a prática, ela vai levando à perfeição. Sempre mais. Sempre mais. E o que Yeshua está falando aqui é justamente o contrário. Ele falou, vocês têm pouquíssima confiança. Se você olha, por exemplo, irmãos, se você olha a série, quem assiste a série The Chosen, aqui, tá, vai poder ver como é que era a vida dos discípulos. Ali, eles, embora eles já coloquem JC no nome dele lá, uma vez que aquilo ali é o mais próximo do original possível, devia manter o nome original, né? Eles colocam JC americano. Mas o contexto histórico ali, como que ele mostra a vida dos Talmidim ali, né? Você vê que cada um deles tinha problemas diferentes. Ele mostra aquilo ali muito real. Eles estavam seguindo a Yeshua, mas não sabiam o que encontrar. Eles não tinham totalmente certeza que ele era o Messias. As coisas foram sendo reveladas para eles aos poucos. Eles tinham seus próprios erros, pessoal, assim como eu e você. Por isso que ele repreende. Vocês têm pouquíssima confiança. Vocês não estão obedecendo como deveriam obedecer. E é por isso que ele vai falar mais uma vez aqui sobre o futuro. E ele fala, eu lhes asseguro que se tiverem confiança tão diminuta quanto uma semente de mostarda, poderão dizer a esta montanha, sai daqui e vá para lá. E ela sairá. De fato, nada lhe será impossível. E a gente repete isso às vezes nas lives e tal. O Rav Hanan fala isso direto. Tá? 1% de obediência é muito melhor que 99% de conhecimento. O irmão hoje de manhã colocou lá no comentário, lá no chat, dizendo que ele estava aprendendo tudo e anotando tudo para depois começar a cumprir. Não é assim. Você tem que aprender uma coisa e começar a praticar aquela coisa. E aí você vai ter força para aprender outra e começar a praticar outra. Não adianta eu querer saber tudo, para depois que eu souber tudo, eu tiver certeza de tudo, que eu conhecer tudo, aí eu vou tentar cumprir. Aí você não consegue fazer nada. Não consegue fazer nada. Não é assim. E é exatamente isso que Yeshua está falando. Se você tiver um pouquinho de fé, do tamanho de um grão de mostarda, um pouquinho de confiança, de obediência, do tamanho de grão de mostarda, nada vai ser impossível. Porque o poder do Eterno estará através da sua vida, agirá através da sua vida. E aí ele segue. Verso 22. Enquanto estavam a caminho da reunião na Galileia, na Galileu, Yeshua lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pessoas. Olha aí. Mais uma vez, o verbo na boca dele, não é ele que é o verbo, é o verbo na boca dele falando. Por isso que ele fala na terceira pessoa, ele fala dele mesmo, terceira pessoa. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pessoas que o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado. Veja que quantas vezes já alertei vocês que Yeshua está falando que vai ser entregue. Vocês vão reparar que lá na frente, quando ele estiver morto, que os discípulos forem dispersos, né, alguns deles não vão se lembrar. Só vão se lembrar disso aqui de novo quando virem Yeshua ressuscitado. E aí quando o Espírito lhes fizer lembrar que eles vão... E ele falou isso diversas vezes. Mas por enquanto, eles já estão com a mente, os olhos apagados. Aí, ó. Enquanto estavam ao caminho da Galileu, Yeshua lhes disse, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos de pessoas que o matarão, mas no terceiro dia ele será ressuscitado.
Olha o sinal de Jonas. Olha ele falando sobre a sua ressurreição. Mas no terceiro dia ele será ressuscitado. E eles ficaram cheios de tristeza. Yeshua falou que seria morto. Eles ficaram cheios de tristeza. Veja que interessante que Mateus escreve. Yeshua falou que seria entregue nas mãos dos homens, seria morto, mas seria ressuscitado no terceiro dia. E aí ele segue o texto dizendo, e eles ficaram cheios de tristeza. Não tem alguma coisa errada nisso aqui? Afinal de contas, a morte é um caminho. O que importa é que ele vai ser ressuscitado. Mas eles não perceberam isso. Eles ficaram tristes porque ele falou que morreu. Eles só ouviram a parte da morte. Eles não ouviram a parte da vida. E muitas vezes acontece isso com a gente também. A gente só ouve a parte ruim. A gente só percebe a parte ruim. A gente não percebe o que vem depois. O fogo ardendo na nossa vida, a tribulação, a angústia, a gente está percebendo isso, a gente está notando isso. Mas não percebe o que vem depois. Porque o que vem depois é o que importa. E aí ele fala, verso 24. Ao chegarem a Cafarnaum, os coletores de impostos, de meio shekel, vieram a Pedro, a Quefa, e disseram, o rabi de vocês não paga o imposto no templo? Claro que sim, disse Quefa. Quando ele entrou na casa, Yeshua foi o primeiro a falar, Simão, qual a sua opinião? Os reis da terra cobram tributos e impostos de quem? Dos próprios filhos ou de outras pessoas? Aí Quefa responde, de outras pessoas, respondeu. Então, disse Yeshua, os filhos estão isentos. E aí Yeshua fala, ó, os filhos são isentos, né? Ou seja, por que ele está falando isso? O meio shekel era para quê? Era cobrado pelos sacerdotes para o templo. Uma vez que o templo é a casa de Deus e Yeshua é o mensageiro do Eterno, como representante do Eterno, como rei, ele não deveria pagar. Não é porque ele é divino, não. É porque ele é o representante do Eterno. Ele é o representante do rei. Ele é filho. Então ele estaria isento. Aí ele continua. Mas, para evitar ofendê-los, vá ao lago, jogue o anzol, tire o primeiro peixe que pegar, abra-lhe a boca e você encontrará um shekel. Pegue e lhes dê por mim e por você. Isso aqui também é profético. A Torá fala de alguma coisa de shekel, não fala? Quando é que eles tinham que pagar o shekel, o meio shekel? Quando houvesse um censo. Para que era o shekel? Para contar o número das pessoas. Para contar o número das pessoas. E olha o que Yeshua está falando aqui. Para não ofender ninguém, vá lá e pegue na boca do peixe um shekel e pague por você e por mim. Ele está dizendo o quê? Ele está se colocando na mesma característica que qualquer outro judeu. Se ele fosse divino, ele não se colocaria nessa mesma característica. Mas ele está dizendo aqui que ele está se colocando no mesmo nível que Pedro, no mesmo nível que qualquer outra pessoa que precisa pagar o meio shekel. Por quê? Porque ele é contado entre uma pessoa dos filhos de Israel. Ele é contado ali. Ele não é isento. Ele não é diferente. Tem gente que insiste porque não quer largar o dogma de jeito nenhum. E aí insiste. Não, mas ele é Yeshua. Sim, ele é Yeshua. Ele é o Filho de Deus. É. Ele é ungido. É. O verbo fala pela boca dele. É. Mas essas coisas comprovam que ele se colocava no mesmo nível de qualquer outra pessoa. Ah, ele é diferente? No sentido de que ele era um rabino? De que ele era obediente? Sim, tudo isso. Mas ainda assim, ele se coloca na posição de um ser humano. A gente olha para o futuro, quando a gente vê esse texto aqui, ele está dizendo, ó, quem está dando esse meio shekel, quem é cobrado esse meio shekel no templo, do templo, e paga porque está obedecendo ao mandamento do Eterno, estará lá no reino, porque faz parte do reino. A gente vê que Yeshua o tempo todo, ele se coloca ali próximo das pessoas. Ele não se distancia. Os sacerdotes se distanciavam, os fariseus se distanciavam. Yeshua não, ele se aproximava mas ele se aproximava dentro do princípio da Torá, como a Torá fala que tem que ser. Por isso que ele é dito como aquele que é o mensageiro da Torá.